É é muito importante que a gente tenha essas conexões. A Brené Brown, já que a Salete falou da vulnerabilidade, eu vou falar também, talvez você já tenha visto, vale a pena ler Brené Brown. Aliás, já é o primeiro livro que eu vou mostrar assim que eu achar, né? A Brené Brown é um livro que vale a pena ser lido. Não sei se vocês já ouviram, já falaram, provavelmente algum consultor, alguma consultora, algum palestrante já falou da Brené Brown. Esse livro é tudo de bom, A Coragem de Ser Imperfeito. E a Brené Brown diz que conexão é energia que se cria quando a gente se sente ouvido, considerado, pertencente, validado no sentido de acolhido. Essa energia que a gente sente. Portanto, conexão é isso que humanos criam com humanos. Eu nunca vi conexão de Alexa com Alexa, chatbot com chatbot. A gente vive momentos muito tecnológicos, mas ainda eu estou falando de gente que fala com gente. É conexão. E o que que a gente quer? A gente quer conexão verdadeira. A gente canta Titãs, não tenho tempo a perder, só quero saber do que pode dar certo. Ninguém quer conexão que seja fraca, que seja interesseira, circunstancial, assim, eu te dou, você me dá aqui, né? A gente quer coisa muito mais do que isso, a vida é mais do que isso. Então, eu preciso da comunicação para criar essa comunicação, essa conexão verdadeira. O que que é comunicar? É tornar comum. Você faz isso sem o outro? Não. Comunicar implica ver outro. Às vezes dá certo, às vezes dá ruim, né? Às vezes você chega para uma pessoa e fala bom dia, ela diz bom dia. Você chega para outra e fala bom dia, ela diz só se for para você. Que foi que rolou, que deu ruim, que, né? Que aconteceu que essa pessoa não entendeu que a comunicação em si não é nada se ela não gerar conexão. E daí vem a pergunta mais importante. O que a sua comunicação diz sobre você? Pode ser que você esteja naquele momento em que você está tentando descobrir quais são os seus caminhos. Pode ser que você já saiba dos seus caminhos, mas você ainda está precisando de oportunidades, de momentos. Pode ser que você já esteja numa fase que você, não, as coisas, né, já estou começando a encontrar o meu caminho, já estou mais, me sinto mais maduro nisso. Não importa em que momento da vida você esteja. Não importa em que momento da vida você esteja. Comunicação cria conexão, e conexão é essencial. Que o homem é social, não preciso nem dizer, né? A gente sabe que a gente precisa da sociedade, mas, gente, vamos falar desse momento, essas mulheres poderosas juntas, empoderadas pela sua vontade, pela sua determinação, pela oportunidade que estão tendo aqui, pelas trocas que estão construindo, pela cocriação de ideias. Isso é uma força, ninguém tira. Quantas pessoas emocionadas, o que que foi isso? Uma conexão que está valendo ser vivida. A comunicação é isso. Ela constrói essa conexão, essa energia ou não. É ela que é o alimento das conexões que valem a pena ser vividas. É ela que faz acontecer. Sem comunicação, você não se conecta. Porque é telepatia, como que você vai fazer isso? É o que você fala, é o que você não fala. E daí vem a pergunta: o que a sua comunicação diz sobre você? Pode ser que diga que você seja uma pessoa aberta ou não, disponível ou não, disposta ou não, determinada ou não. O que a sua comunicação diz sobre você e mais, o que você quer que ela diga? Você é gestor disso, você é gestora disso. Você tem que ter essa definição. Diante de mulheres que estão buscando, né, suas respostas, que estão nessa trilha tão bonita, nessa jornada tão bonita de autodescoberta, de autoconhecimento, de fortalecimento, você não pode ser refém da sua comunicação. Você já viu? Você já viu, Luciana? Estou vendo você aqui na minha frente, Luciana, espera. Olha, você já viu aquela pessoa que fala assim? Ai, quando eu vi, já falei. Quando eu vi, já falei. Ou seja, não foi gestor da sua comunicação, foi refém. Ou aquela pessoa, Andréia, você também está aqui na minha frente, Andréia Cega. É, você está aqui, estou vendo você aqui na minha tela. Aquela pessoa, quando eu vi, já mandei o e-mail, já foi, já era, né? E pessoas que ficam como reféns da sua comunicação.
Se a gente está nessa jornada de autoconhecimento, de autogestão, de autodescoberta, de autoestima, de empoderamento, a gente não pode ser refém da nossa comunicação. O que a sua comunicação diz sobre você? Para e pensa. Se você completasse essa frase, a minha comunicação diz que eu sou ou que eu estou. Às vezes a gente está vivendo um momento. Essa já é uma definição que você tem que fazer. A sua comunicação, ou esse tipo de comunicação que você está fazendo, ou este tipo de comunicação no qual você está pensando, eu sou ou estou assim? Sim, a vida traz contextos, né? Tem momentos que a gente está de um jeito por causa do contexto, tem momentos que a gente está do outro, mas o estou é uma coisa, o sou é muito forte. O que a sua comunicação diz sobre você? Ela diz o quem você é, ela trabalha o eu sou. Não posso, não devo, não quero ser refém da minha comunicação. Eu quero que ela seja ponte, que ela seja elo, que ela seja janela e nunca muro, né? Nunca parede. É claro que é ovo e galinha, ovo e galinha. Quanto mais eu me comunico bem, mais eu me descubro, mas também quanto mais eu me descubro, eu me comunico bem. O que a sua comunicação diz sobre você? Você parou para pensar nisso? Você parou para pensar nisso, agora eu falando essa frase? Eu realmente espero, quero deixar aqui algumas dicas. Não saia dessa noite, né? Aqui entre nós, nesse grupo aqui, nesse nós, sem tentar responder essa pergunta. O que a sua comunicação diz sobre você? O que a sua comunicação diz sobre você como profissional? Que a sua comunicação diz sobre você, se você é uma pessoa que está procurando uma colocação. O que a sua comunicação diz sobre você como mãe, como filha, como cidadã, como pessoa, como mulher? O que a sua comunicação diz sobre você? E mais, o que você quer que ela diga? É você que decide isso, sou eu que decido isso. Nada da gente se vitimizar diante. Quando eu vi, eu já falei, quando eu vi, eu não consigo controlar. Um dia desse, eu estava num treinamento, e uma pessoa falou assim, Vivi, você está falando isso, mas eu não consigo controlar, por exemplo, quando eu sei que eu vou falar em público, eu fico com placas vermelhas. Eu não tenho controle sobre isso. Pois é, esse é o seu controle. A próxima vez que você for falar em público e você é muito clara, então vai ficar essas placas e alguém falar, nossa, tá vermelho, você tô mesmo. Eu sou assim, é uma reação que eu tenho, mas daqui a pouco passa. Você não pode controlar. O que você vai fazer com isso é uma decisão sua. Um exemplo besta, hein? Bem bobinho, né? Mas às vezes a gente, nesses exemplos simples do dia a dia, que eu vejo a nossa força comunicativa acontecer. O Max Geringer já diz isso, né? Esperando fazer mudanças de 5 milhões, não fez as de R$ 5. Então, pequenas coisas que podem potencializar, fortalecer a nossa comunicação e por isso a gente também. Então, não seja refém da sua comunicação. Seja um gestor que sabe o que você está fazendo, principalmente neste momento de grandes mudanças. O mundo mudou, gente. Se alguém negar, pandemia é isso. Fora o que a gente fala que o mundo está bunny, né? Você já ouviu falar que o mundo está bunny? Você sabe o que é isso? Bunny vem do inglês. É frágil, né? Bunny, battle em português é frágil. O que é? Ansioso. E aí, gente, vamos conversar? Você sabia que a OMS declara que o brasileiro é o povo mais ansioso do planeta? Isso saiu numa pesquisa ainda em dezembro, janeiro de 2020. Eu não sei como que ficou depois da pandemia, mas o brasileiro é ansioso, né? Então, o que isso quer dizer? Mundo frágil, ansioso, não linear. O que quer dizer isso? Antes A dava em B, A dava em Z. Hoje, sei lá onde que vai dar A, gente. Deus sabe, o mundo está muito doido. E não bastasse por isso, também está incompreensível. É aí que você está. É nesse mundo. E eu não quero descer do barco, eu quero continuar. E também não quero cantar Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar a vida. Também não quero. Eu quero ser gestora da minha comunicação. Então, o mundo está mudando. Mudou desde 2020 de uma maneira brutal, visceral, até cruel. Continua mudando. E você está mudando? Né? Se a gente pensar nessas mudanças, hoje várias gerações juntas, pessoas diferentes juntas, a diversidade é uma coisa linda.
Mas eu vejo a diversidade como um grande desafio, porque não é só a diversidade étnica, racial, de gênero, embora todas elas precisem de atenção, é principalmente a cognitiva. Eu penso diferente de você. E a gente tem que mudar, porque não dá para falar, só existem dois tipos de pessoas, as erradas e as que concordam comigo, não é? Não dá para falar isso. Existe uma pluralidade, uma possibilidade muito diversa. Então, ela imaginou a situação disso na prática. Eu estou aqui, só para não ficar pegando só a Andréia e a Luciana para, né? Vou pegar aqui, vou mudar de página aqui para ver a Valéria. A Valéria está aqui com a gente também. Daí, né, eu chego aqui, falo alguma coisa e a Valéria fala assim: Vivi, não concordo. Pronto, a Valéria está contra mim. Não, a Valéria não está contra mim, ela só pensa diferente de mim. Antes você tinha uma opinião, a minha, agora você tem a minha da Valéria. O mundo mudou nesse sentido, né? A gente tem uma capacidade de pensar exatamente assim. Eu trabalhei muito para construir as minhas crenças, algumas boas, outras nem tanto, mas se alguém mexer no meu queijo, eu fico brava. Então, se alguém fala não concordo, parece que eu fracassei. Por quê? Eu penso de um jeito, você pensa do outro. São dois jeitos de pensar, ponto. Mas pode ter o certo, pode ter errado, pode, mas pode também não ter. Isso que é a mudança do mundo, é buscar essa maturidade emocional, essa maturidade da gente estar num grupo e entender que a gente vai precisar ter nova mentalidade o tempo todo. Isso é muito forte na comunicação. O mundo mudou, tudo muda o tempo todo, e você está mudando para quê? Para que a sua comunicação diga sempre e cada vez mais, né, o que você quer que ela diga. Você não esteja à mercê de ações e reações porque você não as controla. Você percebe a relação de comunicação com inteligência emocional? Né? A gente está falando de comunicação, mas quando eu falo de ter essa força, esse poder de você ser gestor das suas decisões, de como você vai agir e reagir, também tem a ver com inteligência emocional. E aí a gente já pega, tem gente que fala assim, estou sentindo uma coisa ruim, não sei se é raiva ou azia. Gente, azia, raiva é raiva. Pelo amor de Deus, eu preciso conhecer as minhas emoções, porque a minha comunicação vai estar muito relacionada às coisas que eu sinto. E não é o que você sente, é o que você faz com o que você sente. Outra coisa que a gente, às vezes, pega e se torna refém da comunicação, ainda pensando nas questões emocionais. A gente fala, você deve ser uma pessoa muito ruim. Olha o que eu pensei. Calma, você pensa coisas. Vamos pensar, vou radicalizar. Ai, que raiva que eu tô de matar. Mas você matou? Não, então espera a raiva passar e volta e não mata ninguém, não. Não, isso não é legal. Mas se você vê como eu sou ruim, tive até essa vontade. Não é legal ter vontade de matar, mas teve, deixou passar? Matou alguém? Não. Então se perdoa, vai para frente e saiba, né? Você não é refém nem da sua comunicação, nem das suas emoções. Emoção é aquilo que acontece com você e o seu corpo reage. O carro fechou o seu carro, você fica vermelho de raiva. Eu falo que você vai falar para um público de 5.000 pessoas, parece que tem borboleta no estômago. Isso é emoção. O que você faz com isso é decisão sua. O que você faz com isso vai impactar diretamente, não só no que você fala, mas na forma que você fala. Comunicar para criar conexões. Você, gestora das decisões que você precisa ter para fazer uma comunicação diferenciada. Você decidindo a hora que você vai, é a hora que você fica. Você fazendo decisões diárias, conscientes para isso. E é isso, né? Então, a comunicação, conexão, precisamos falar sobre isso? Precisamos realmente falar sobre isso, porque é o tempo todo isso passando por você. Olha aqui, né? O que eu falei do Bunny. E falar de relacionamento também, né? Hoje a gente constrói relacionamento e os relacionamentos são experiências. Quer ver? Imaginou, eu chego aqui, alguém fala para a Renata assim, Renata, você viu? Estou falando com você, tá, Renata Pedretti? Eu estou vendo você aqui na minha tela. Alguém chega para você e fala assim, você viu hoje que é a Vivi que vai falar? Ih, se prepara, é fria. Nem vai hoje que é fria. O que foi que eu construí essa experiência ruim? Foi um jeito de falar? Foi um jeito de agir? Foi uma comunicação que eu fiz que construiu aversão em vez de adesão.
Se você quer uma comunicação que conecte, você tem que buscar a adesão. O oposto de adesão é aversão. Ih, Renata, não vai lá com a Vivi, não, que é fria. O que foi que eu construí com essa pessoa para ela dizer isso? Então, o que são exigências Bunny? Então, em português é funny, estou vendo aqui, né? Vou repetir: frágil, ansioso, não linear, incompreensível, tá, gente? Só para responder aí a pergunta que foi feita. Bom, gente, nesse sentido, né, porque eu falei rápido, eu resolvi, né, voltar lá na frente, vai passar. Então, é isso que é Bunny. E a gente não quer, né, ser refém desse mundo Bunny. A gente quer ser gestor. E, gente, quem garante o que vem pela frente? Nós não sabemos. Portanto, flexibilidade, adaptabilidade e mais. Você já viu esse termo? Vou falar um termo metido à besta. Eu queria achar um termo mais simples, mas é o que usam. É o que o Taleb usa. Antifragilidade. Você já viu esse termo? Ser antifrágil. Então, o que é resiliente? Então, imagine que eu tenho aqui uma garrafa, né? E eu amasso, mas eu faço uma pressão, mas ele volta ao estado normal. Isso é resiliência. Antifragilidade é o que eu aprendo com isso. O que é que eu aprendo com isso? A gente tem uma frase que é assim: tem um limão? Faz uma limonada. Sabe o que a antifragilidade fala? Faz limonada, mousse de limão, torta de limão, molho de espaguete com limão, faz sorvete de limão, faz tudo que você puder. Porque a gente não está aqui para sofrer e não aprender, né? A gente passa por pressões, pressa e pressão. A gente canta Titãs, não tenho tempo a perder, só quero saber do que pode dar certo o tempo todo, a gente canta isso. Mas olha a pergunta, o Bunny é a evolução do VUCA? É isso mesmo, o Bunny é a evolução do VUCA. Olha, vocês ficaram aí curiosas com a questão do Bunny, né? Quem inventou, quem criou isso foi um antropólogo chamado Jamé. E ele fala exatamente que o mundo depois da pandemia ficou doidão do jeito que está mesmo. Como você se comunica no mundo com essas peculiaridades, com essas questões? Essa é a grande questão. Né? Usar toda a criatividade, toda a adaptabilidade, toda a resiliência, toda a antifragilidade, para que a gente possa aprender cada vez mais, para que a gente possa evoluir. Tem uma mulher chamada Carol Dweck, o nome do livro dela é muito legal, é Mindset. O livro é pesadíssimo, é difícil, mas eu acho que quem tem filho tem que ler, né? Porque fala muito sobre como você ajuda a construir uma mentalidade de crescimento. E ela diz: o erro não é o fim, é caminho, é processo. Né? Olha, já apareceu o antifrágil aí, do Taleb, muito bem. E esse outro que eu estou falando, o Mindset, ele é um livro difícil de ler, né? Eu li, né, bebendo água para ir, porque ele é difícil, mas eu acho que quem tem filho precisa ler, porque tem toda uma parte de como a gente faz para, né, para uma criança, o que a gente pode fazer como responsável para uma criança ter um mindset de crescimento. O que é? Olha, Vivi já leu o mindset. O mindset de crescimento é: eu entendo que eu estou no processo. Ainda não aprendi tudo? Estou no processo. Errei, vou acertar. Uma frase assim: não preciso aprender isso. Não precisa mesmo? Será que a sua vida não fica melhor se você aprender? Isso eu já sei, já sabe tudo mesmo? Em comparação a quem? Então, esse buscar. Aliás, vamos combinar? Quem está aqui tem mindset de crescimento? Quem está aqui tem? Né? Você não está aqui essa noite sem isso, porque se você está aqui é porque você está procurando crescer, desenvolver, buscar. Então, é muito importante que as nossas experiências, os nossos relacionamentos carreguem essa adaptação. Então, olha, vamos fazer um lembrar, né? Vamos lembrar é viver. Tudo comunica, comunicação é tudo. Se você entrar mudo e sair calado, você já comunicou. Mais um autor, né? Eu gosto de alguns autores aí muito, de paixão. Um que eu adoro de paixão é o Marshall Rosenberg. Ele diz: o silêncio pode ser violento. E violento não é só dar na cara, bater, né? Violento é um silêncio injusto, por exemplo. Você tinha que falar e não falou, você foi injusto, você foi violento. Então, tudo comunica. Onde estão as oportunidades para eu criar as ligações, os liames por meio da minha comunicação? O que a minha comunicação está falando sobre mim? O que eu preciso rever, o que eu posso mudar, o que eu quero que a minha comunicação diga sobre mim. Eu não posso nascer, viver e morrer e falar assim: se eu tivesse me comunicado melhor. Se eu tiver. Não, é hoje. É hoje.
Então, eu preciso construir isso para construir essa comunicação diferenciada. É claro que eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês. Dica é uma palavra meio ruim, mas é isso, né? Ali que a pior comunicação é o silêncio. Eu concordo com você, Núbia, é mesmo, né? É claro que às vezes o silêncio é positivo. O outro está tão nervoso que não adianta falar. Às vezes o silêncio é deixar o outro falar. Isso é legal. Mas o silêncio calado, o silêncio do medo, o silêncio, até, eu vou falar até em parênteses, porque não acho que timidez seja necessariamente um problema, mas até o silêncio dos quietos, que é aqueles que são mais para dentro, né? Isso é bom. Aquele silêncio do medo, esse não é. Chama tratamento do silêncio, né? O silêncio do medo não é bom, mas o silêncio da sabedoria é. O silêncio da sabedoria é. E olha, tudo comunica, até esse silêncio. O silêncio certo é sabedoria, às vezes é até generosidade. Eu estaria com a palavra, mas eu passo para você, né? Mas às vezes é o medo, e aí é muito ruim. E é o que foi dito agora, que passou rapidinho, eu não peguei um tom de voz comunica, um olhar comunica, um franzir de testas comunica. E muita gente fala para mim, mas eu não tenho consciência. Quando eu vejo, eu já fiz caras e bocas. Então, ganha consciência, uai. Ganha consciência. Vai trabalhar isso. Como, Vivi? Olha, hoje ninguém pode falar que não tem autoconsciência em relação à comunicação. Você tem um celular? Se grava. Vai lá, esse exercício se chama autoscopia. Uma dica que eu estou dando, eu dou para muita gente essa dica. Eu não sei se eu me comunico bem. Se grava, todo mundo tem esse recurso no celular. Ai, Vivi, mas eu vou me achar horrível. Vai, aí que tá. Aí que tá, agora vamos falar disso. Eu vou me achar horrível. Eu me acho velha, gorda, mas às vezes, mas eu não paro aí. Pronto, me achei isso. Vou fazer botox aqui, porque eu achei que um dia desse, num vídeo que estava muito o bigode aqui. Tá bom, mas não para aí. Não para aí. Continua, continua. Assista até você ser capaz de ver a sua voz. Um dia desses, uma moça falou para mim assim: eu não sou boa nisso, eu vou gravar, vai ficar horrível. A primeira fala dela, eu falei assim: você já viu a sua voz? Você viu a voz acolhedora que você tem? Você viu a voz positiva? Ai, nunca tinha parado para pensar. Pois é, disso que eu estou falando. Como que você tem uma qualidade dessa e você vai ficar parada só na primeira impressão de que o vídeo vai te mostrar que você está velho, gordo, magro, não sei o que você está? Você vai filmar e a primeira coisa você vai odiar. Os humanos têm essas coisas. Assista até começar a se amar. O mesmo vídeo, o mesmo vídeo. Passou o susto, viu aquela ruguinha nova, fez amizade, vai para frente e começa a olhar com um olhar generoso. O mesmo vídeo, até você ser capaz de ver com clareza, com lucidez, sabe? Eu gosto muito dessa palavra lucidez. Hoje eu já usei algumas vezes. É por luz, com lucidez. Procura ver o que você faz bem. Essa moça nem sabia que tinha uma voz bonita. Gente, não é assim bobagem, não. Ela tinha a voz bonita mesmo, tá? E ela nunca tinha tido essa percepção. Que dó! Vai nascer, morrer, vivendo, sem saber que tem uma voz linda? E quem não tem? Pode ter outra coisa. Às vezes é um posicionamento, às vezes é um olhar generoso, acolhedor. A gente precisa. Então, a autoscopia não termina na primeira visão, porque essa vai ser cruel. Você assiste até conseguir ver os seus pontos positivos, e aí, de forma consciente, até algum ponto que você queira melhorar. Tudo bem, né? Quem é capaz de ver seus pontos positivos também tem estofo emocional para olhar assim, mas eu acho que. Dá um exemplo, bobo. Eu acho que eu me gesticulo muito, às vezes eu posso deixar as pessoas ansiosas pelo. Pode mudar? Muda, boba. Eu mudo o tempo todo, eu quero mudar até o meu último suspiro. Eu quero mudar até o meu último suspiro. Tem tanta coisa que eu preciso aprender, tem tanta coisa que eu preciso aprender ainda. Eu quero trazer isso para a minha vida. Então, é isso. O mundo é exigência bunny. É frágil, é ansioso, é não linear, é incompreensível, mas o que a gente quer é construir uma experiência que vale a pena e que construa relacionamentos saudáveis. Então, gente, é isso, deixa sua marca. O que que a sua marca é, né? É tudo isso que você pode fazer. É mover-se de A a B, é evoluir, né?
é subir a régua, é influenciar e ser influenciado, é inspirar, ser inspirado, é conectar-se. Tudo isso é definição de conexão. E muitas vezes, para estabelecer essa conexão, você vai ter que fazer diferente. Você vai ter que rever. Eu quero rever até o meu último suspiro. Vou falar uma coisa pesada agora, eu não sei morrer, graças a Deus. Eu vou ter que aprender, né? Mas enquanto eu tô querendo, por enquanto, eu quero aprender a viver. Lá no meu último suspiro, eu ainda vou ter coisa para aprender. Hoje, eu quero aprender cada vez mais aprender a viver, né? Não sei tudo. E enquanto eu estiver aqui, eu quero aprender. O dia que eu parar de aprender, pode ser que eu já esteja, né, aprendendo a morrer. Eu quero, por enquanto, aprender a viver. Então, quer dizer, fazer diferente. E aí sim fazer diferença. E como que eu faço isso? Bom, como a gente já viu aqui, são decisões do dia a dia, são decisões que a gente precisa tomar, né? E quando a gente está falando sobre isso, eu estou falando justamente de você ser protagonista. Eu acredito que vocês já tenham falado bastante sobre isso aqui. Mas eu quero falar desse protagonismo na comunicação, né? Água serve para molhar, para hidratar, para lavar. Para que servem as coisas que você fala? Para que serve o seu jeito de se comunicar? Isso é ter propósito. Quando eu tenho esse papel protagonista na comunicação, eu não falo uma coisa assim, olha, isso aqui é uma caneta, né? Eu falo assim, a caneta caiu. Por quê? Por causa da lei da gravidade. Gente, quem não sabe da lei da gravidade? Caiu porque eu soltei. Não foi Tem lei da gravidade? Tem lei da gravidade, mas não foi a lei da gravidade, não. Eu soltei e caiu. Ó, então, eu sou protagonista da minha comunicação, eu assumo a responsabilidade. Caiu porque eu soltei. Olha, eu não sei nem quem está aqui no mundo corporativo, mas não é só no mundo corporativo, no mundo familiar também acontece assim. Ai, não me avisaram. E você perguntou? E você foi atrás? Ou você ficou esperando como um passarinho, filhote de passarinho que fica, né, com a boquinha assim? Porque filhote de passarinho é feio, né? Porque só tem boca, né? Ele fica com a boquinha lá. E muitas vezes a gente é filhote de passarinho. A gente fica com a boquinha esperando que alguém traga informação, que alguém. Ai, não me informaram. Você foi atrás? Você perguntou? Você foi ver? Ah, mas eu não sei. Dá para saber quem sabe? Olha, por isso que a gente gostou tanto, né? No começo, olha, eu peço aí, quem puder, eu peço, eu vou atrás. Isso é protagonismo, aquele que com determinação, comprometimento, autoconfiança, assume a responsabilidade, não terceiriza, não culpa e comunica isso. Você já percebeu que eu vim aqui trabalhar essa pergunta? O que a sua comunicação diz sobre você? Ela tem que dizer que você é protagonista, que você é gestora das suas decisões. Ela tem que dizer isso. E nesse sentido, né? Acredito que a gente possa trabalhar algumas questões importantes do protagonismo. Então, olha, quero trazer para vocês 5 ingredientes do protagonismo na comunicação, né? A gente está falando dessa comunicação. Opa, volta aqui. 5. Ah, está aparecendo aqui. Meu chat está na frente, eu não vi, está aqui. Propósito, paixão, atitude, proatividade e inquietação. Propósito. Eu tenho que saber para que serve. E eu vou te dar uma dica. Você vai falar com seu companheiro, você vai falar com seu filho, você vai falar com seu líder, você vai falar com seu vizinho, você vai falar com seu parceiro de negócio, não sei com quem você vai falar. Você vai falar com seu mentor, com seu mentorado. Diga o que é sucesso naquela situação. Olha, é sucesso se acontecer isso. Eu estou pedindo isso porque, no fundo, eu quero isso. Declare suas intenções, seus propósitos. Quando a gente fala de conversas difíceis, muita conversa difícil aparece porque a gente não declara intenção. Olha, minha intenção é que isso dê certo. Eu vou te perguntar, não porque eu seja cri-cri, porque eu quero causar, porque eu estou querendo te colocar na parede, saber se você sabe ou não. Eu estou perguntando porque eu preciso saber tal coisa. Eu estou perguntando porque eu quero que a gente ganhe tempo. Eu estou perguntando para a gente agilizar. Eu estou perguntando para a gente não errar. Aqui, propósito. Qual é o sucesso nessa situação? Segundo, paixão. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Vivian Chivalski, estou muito motivada com tudo que a gente vai fazer aqui essa noite. Ah, vá que tá! Tá nada! Tá nada! Faltou paixão! Põe brilho nesses olhos!
Além de tudo, é arrogante, não é? Às vezes essa coisa desanimada é até arrogante, mas nem disso que eu estou falando. Cadê o ânimo dessa pessoa, gente? Põe brilho nesse olho, acredita! Ou você vai ficar até aqui, até as 9, você fica, oi, gente, tudo bem? Ai, que bom que você está aqui. Ah, vai embora, então. Se não dá vontade de ficar, vai embora. Se tá, fica. Se fica, fica bem. O que a sua comunicação diz sobre você? Paixão. Eu traduzo aqui como paixão, mas muitos autores, principalmente os ligados à psicologia positiva, vão chamar isso de entusiasmo, vitalidade, o nome é até zeste. O que que é isso? Brilho nos olhos, né? É isso aí, eu faço com paixão, é isso mesmo, né? Daí vem a atitude. A atitude também faz parte desse protagonismo. O que que é isso? Uma pessoa que toma uma cerveja, vamos pegar uma água e joga a garrafinha no meio da rua, tem problema de atitude. Acha que pode emporcalhar o planeta. Parou em fila dupla, acha que pode emporcalhar o trânsito para o outro. Faltou escolha, atitude. E daí, proatividade e inquietação? Você quer ser um protagonista da sua comunicação? Você quer comunicar protagonismo? Você precisa disso. Opa! Né? Não, não, pensei que tinha alguém tocando aqui. Né? Não tem, não. E daí, o que que é isso? É você ter proatividade. O que que é proatividade? Iniciativa. Imagine eu aqui falando para vocês assim. Ah, pessoal, preciso terminar. Sabe o que que é? Tem uma goteira aqui no meu estúdio. Vou ter que parar, né? Não dá para falar com goteira, você não acha, Salete? Vou parar, não tem. Não, não precisa parar. Põe um balde e vai mais para o canto. Qual é o nome disso? Iniciativa, proatividade. Põe um baldezinho aqui, vem para o canto e continua. Isso foi iniciativa. Adaptabilidade, né? Adaptabilidade. Agora, se semana que vem eu volto aqui para fazer outra palestra para vocês, e o que que acontece? Gente, desculpa, você sabe que eu tô aqui do lado porque tem uma goteira. Em uma semana você não foi capaz de tirar essa goteira da sua vida? Você aceitou a goteira como verdade? Você aceitou a goteira como a única possibilidade? Não aceite goteira como a única possibilidade. E olha que a goteira pode ser. Não, a goteira e o balde, né? Goteira a gente não quer nunca, mas não aceite goteira com balde como uma status quo. Hoje, o balde é bom. Possibilita que eu continue dando aula para vocês. Amanhã, eu comi bola. Eu morri na praia. Eu podia ter feito diferente e não fiz. Eu tive uma semana para tirar esse raio dessa goteira daqui. E eu aceitei o balde. Goteira, balde. Olha, gente, né? Você sabe, né? Semana passada eu já falei da goteira, então tem um balde, por isso que eu estou aqui do lado. Conserta essa goteira, Vivi. Conserta essa goteira. Então, isso é protagonismo. E isso vai aparecer na sua comunicação, tá? Você não precisa ficar falando o tempo todo, eu sou protagonista, eu sou protagonista. Viva isso. Propósito, paixão, atitude, proatividade, inquietação. É isso. A sua comunicação deve também passar esse protagonismo. Faz sentido? Estou falando bobagem, gente? Olha, eu estou falando coisas que eu acredito, espero que não seja, né? Que esteja fazendo sentido aí para você. Estou aqui de alma aberta, né? E eu preciso ouvir essas coisas, porque não pense que eu. Fala mais sobre inquietação. Inquietação é isso. Tem um autor, quem pediu para eu falar mais de inquietação? Ah, tem um autor que chama Joel Barker. Ele fala muito sobre isso. Ele chama isso de visão de futuro. Como que ele chama a inquietação? Visão de futuro. Você está bem hoje? Mas pode ficar melhor amanhã. Não está bem hoje? Sonha, trabalha para melhorar amanhã. Isso é inquietação. Né? E mais do que isso, inquietação é uma visão otimista. Não é uma questão assim, ai, não é aquela inquietação pessimista, aquela inquietação, ai, ó dor, ó vida, eu sabia que não ia dar certo, ou então, comigo não tem jeito. Não, acredita e vai. Por isso que eu disse que foi tão forte a fala da nossa colega no começo, né? Porque ela passou essa inquietação para mim. Eu não sei se ela passou para você. A Jaciara, né? Guardei o nome, acho que sim. Ela passou isso, essa inquietação de estar buscando. Né? Então, é isso, é isso. O que a sua comunicação diz sobre você?
Eu realmente espero que essa visão de futuro seja otimista e inquieta, no bom sentido. Porque ter um inquieto ruim nunca tá bom nada, né? Não é essa a inquietação que eu estou falando, né? Estou falando da inquietação do Joel Barker. Sempre olhar o melhor, né, do futuro. E fazer tudo por isso, hein, gente? Dá um trabalho. Ah, eu queria falar sobre isso. Não parece que a louca, eu, venho aqui e falo, tudo lindo, dá um trabalho, é para uma vida, tá? É nível 20 no PlayStation. Se você tem filho, você sabe o que é o Xbox. É 1000 no Xbox, dá um trabalho desgamado. É difícil, mas é possível. É difícil, mas o senso de realização faz muita diferença. Aliás, você dá beijinho no ombro de vez em quando, o protagonista beija o ombro, tá? Beijinho. Não de uma maneira boba ou ingênua, mas tem hora que a gente tem que comemorar as nossas vitórias. O protagonista não tem medo de fazer isso, tá? Ele comemora as suas vitórias, tá? Porque no dia que não tem vitória, ele também chora, e tudo bem, né? É isso aí, no dia que não é todo dia de sim, né? Eu falo muito isso com equipe. Tem dia que você não está bem, porque assim, quando a gente fala de atendimento ao cliente, eu falo bastante sobre esse tema. Aí você tem que dar o seu 100%. Tem dia que você não tem 100% para dar. Dor de dente, tá com dor de dente, não tem 100% para dar, não. Né? Mas se você tem uma equipe fortalecida, que é uma rede de apoio, e, gente, vamos combinar, esta aqui é a rede de apoio da qual eu mais acredito, na qual eu mais acredito. E eu acredito nesse trabalho, eu acredito que estar aqui faz a diferença, e eu acredito nessa rede de apoio. Mas nem vamos falar da gente, senão, né? Mas esse grupo é uma rede de apoio para a vida. Esse projeto vai acabar logo, mas é uma rede de apoio para a vida. E eu falo para os meninos, né? Principalmente quando eu falo de atendimento ao cliente, principalmente com gente muito jovem, eu falo assim, não abre mão, é a sororidade, não abre mão da sua rede de apoio. Não abre mão da sua rede de apoio. Porque tem dia que você não vai entregar 100, você vai entregar 70, mas a sua equipe chega e entrega 130. Isso é muito importante. Por isso que é tão importante a gente saber aprender a pedir, a não ameaçar, não exigir, mas a gente pedir. Isso é muito, muito importante. O que a sua comunicação diz sobre você? Eu realmente espero que ela diga que você é uma gestora da sua vida, você é protagonista. E aí, né, continuando nesse processo de falar sobre comunicação, não se esqueça, né, que comunicação é um processo complexo. Você tem que ter 3 questões muito fortes para você fazer uma boa comunicação. Porque não adianta falar assim, o que que a sua comunicação diz sobre você e não te dar dicas de como você pode fazer isso melhorar. Então, é processo complexo? É, porque tem um tripé complexo. Gestão da informação, do conhecimento, do que você vai dizer, você tem que saber. A gente não pode ser aquela pessoa que fala qualquer coisa, né? Você já pegou a gente, mas não está falando nada com nada. Não quero ser essa pessoa, não quero que você seja essa pessoa. Falar nada com nada. Então, a gente tem conhecimento. Parabéns para quem está estudando, parabéns para quem quer voltar a estudar qualquer hora dessas, para quem tem estudado, trazido isso. Gestão do conhecimento, gestão das emoções, tão importante, nessa questão da inteligência emocional, e gestão dos recursos. Recurso é tudo que você usa. Neste momento, eu estou usando a minha voz, a luz que está aqui, eu estou usando o PowerPoint, eu estou usando o Zoom. Estou usando meus olhos, tudo eu uso como recurso. E recurso, gente, é igual ferramenta. Recurso é ferramenta. O que eu quero dizer com isso? Martelo. Você vai construir a sua casa, você precisa de martelo. Ótimo, mas no dedo não é martelo, não é martelada, não é ferramenta, é arma. Usar bem os recursos que você tem faz parte dessa entrega que você quer dar para as pessoas. Então, olha o tripé. Vamos de novo? Gestão do conhecimento, da informação, do conteúdo, do que você tem alguma coisa a dizer. Segundo, gestão das emoções, não ser refém delas. E terceiro, saber usar bem os recursos. Ah, Vivi, mas recurso é um WhatsApp? Pois é, tem gente que arruma encrenca por WhatsApp, não sabe usar bem o recurso. Um dia disse uma empresa falou assim, você tem que falar, ensinar que o pessoal a não usar mais o WhatsApp. Eu falei, por quê? Porque eles estão mandando o WhatsApp às 3 da manhã, então não é não usar, é saber usar bem. É só não mandar o WhatsApp às 3 da manhã e acordar o povo, né? Então, é usar bem. Portanto, o que a gente tira disso é que comunicação é uma necessidade humana. Eu preciso me comunicar, mas é uma competência. Eu posso desenvolver isso. Para quê? Para criar a energia que é a conexão, a empatia e a influência.
opa, chegamos num ponto. A influência que você quer ser no mundo. E a minha proposta é que você seja uma influência que não se, que bem usada, né? O que eu quero dizer com isso? Eu vou deixar essa tela, vou tirar essa tela, depois eu mostro essa tela para vocês, que ela vai mais para frente do que eu quero falar. Eu quero falar de assertividade, uma comunicação que seja assertiva. Salete, quanto tempo que eu tenho? Porque senão eu falo para você, eu tenho um monte de coisa, eu tenho que viajar amanhã cedo, mas eu me animo se você ficar, se você não me cortar, eu vou até meia-noite. Segue, pode seguir Estou aí que feliz de estar eu... aqui. Sim, e você sabe que você falou uma coisa que me lembrou algo. Quando você falou sobre goteira, me lembrou algo que eu recebi uma vez de um gestor que ele falou para mim sobre lista de drenagem de energia. E ele trouxe um exemplo, Vivi, muito bacana. Imagine que todos os dias, imaginem vocês que todo dia você está saindo da sua casa e quando você abre a porta tem um buraco na frente da porta e você tem que dar um pulo. Ai, meu Deus, hoje não posso esquecer de ligar para o pedreiro para ele vir consertar esse buraco. E já sai toda angustiada, chateada e chega no trabalho chateada. Com O pesão dia, aqui. o dia transcorre, né? Chega no final da tarde, não lembrou de ligar para o pedreiro. Quando chega em casa novamente e vai para entrar, quase cai no buraco. E aí chega com aquela energia em casa de novo, meu Deus, eu esqueci de novo e tal. Então, essa é uma historinha para dizer o seguinte, que muitas vezes a gente tem aquelas coisas, eu preciso fazer isso. Eu tenho mais aquilo, nossa, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. E aí a minha acaba impactando a minha comunicação, porque parece que eu estou sempre correndo, atrapalhada, atrás de alguma Me coisa, atropelando. me atropelando. Então, quando eu faço uma lista de drenagem de energia, e eu lembro que em 2017, quando eu voltei da Colômbia para o Brasil, a minha lista tinha 153 itens. Alguns fáceis, outros difíceis, como, por exemplo, fazer a vacina da rubéola. Estava lá pendente. Então, assim, quando a gente coloca numa lista e a gente vai tirando isso da frente, a gente vai até liberando energia produtiva. É como fazer uma limpeza no closet, no roupeiro, certo? Então, e isso faz com que eu comunique melhor, porque eu comunico de uma maneira mais tranquila, mais serena e com a minha energia, né? Que é aquilo que eu quero passar ao outro, melhor de mim, né, Vivi? Só um Exatamente isso. parêntese aqui que você falou da goteira, eu lembrei disso. Que legal. Que legal. E teve uma pessoa que colocou aqui, mas precisa agir. É, exatamente. Aliás, não tem Exato. nada. Eu vou brincar, né, com um professor que a gente não tem nada de teórico. Ele vai aturar um professor que eu mais amei na vida. Isso é teoria, né? Eu falei, por que que ele fala teoria? Mas tudo Teoria. bem. Eu amava a teoria dele o tempo todo. Foi o melhor professor da minha vida. Não pode ser teórico. Tem que ser prático, tem que ser lá na vida, no dia a dia, né? E era isso que eu queria terminar, trazendo dicas práticas. Para falar sobre essa dica prática, eu escolhi um tema da comunicação. O que a comunicação diz sobre você? Que ela diga que você é uma pessoa que busca assertividade. Cuidado, a assertividade é a palavra do momento, é a palavra da moda. Tem duas palavras da moda, assertividade e empatia. Eu amo as duas, mas tem que tomar cuidado para não cair no lugar comum, né? Então, o que é assertividade? Tem gente que assim, é ter a sua força para falar o que você precisa dizer, dando ao outro o mesmo direito. Tá bom. Essa firmeza, esse não medo, essa falta de medo para falar, "Ai, será que eu vou ofender? Tudo, mas não ofendendo, ou seja, cuidando do jeito que você também na escola, no curso que eu dei. Empatia assertiva aqui em Scott. Aqui em Scott diz que a empatia é o seu compromisso com o melhor resultado. Olha, espero que não aconteça com você, não aconteceu comigo, não vai acontecer com a gente. Se não vai acontecer, uma pessoa coloca uma arma nas costas e fala carteira à vida. Entrega a carteira. Assertivo naquela hora é manter-se vivo, entrega a carteira. Você está falando que a assertividade é aquele que concede a carteira? Não, é aquele que toma a melhor decisão para aquela situação. Assertividade é seu compromisso em buscar a melhor solução para aquela situação. Qual é o oposto de assertividade? Passividade.
Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ó dor, ó vida, eu sabia que não ia dar. Ou agressividade, que é aquela pessoa que tem uma necessidade de ganhar. O que que foi? Tá olhando o quê? É muito difícil, é muito desgastante. Assertiva é aquela pessoa que lida com as situações, né, de uma maneira comprometida com o melhor resultado. Não quer dizer que vai sempre conseguir ter o melhor resultado. E eu vou dizer por quê. Eu vou colocar aqui no chat um caminho da gente ser mais assertivo. Vai ser minha última dica da, da nossa manhã, da nossa tarde, da nossa noite. O que que é mesmo? Como eu falei, hoje eu falei com vários fusos horários, eu estou confusa. E daí vai ser o seguinte, né? O que que é ser assertivo, então? É aquela pessoa que se compromete com o melhor resultado, sabendo que é situacional. Para cada situação, uma solução. No exemplo que eu dei, o assertivo abriu mão da carteira, mas quer dizer que você vai abrir mão? Não. Imagine eu aqui toda condescendente. Oi, gente, eu sou boazinha, eu abri mão da carteira, eu quero ser boazinha com vocês também, mas eu tenho uma notícia, vocês estão me ouvindo? É que está pegando fogo no prédio. Já éramos. Eu preciso de atitude. Gente, sai agora que está pegando fogo no prédio. Eu vou pegar meu celular que está recarregando. Não vai. Nossa, Vivi, você vai falar duro assim comigo? Eu quero que você viva. Então, o assertivo é aquele que faz o que precisa ser feito para ter o melhor resultado. Tem dia que ele vai, tem dia que ele recua. Tem dia que ele é fofo, tem dia que ele é mais firme. E isso lhe dá estofo para se comunicar de uma maneira mais madura. O que que é uma maneira mais madura? Lidando com os perrengues da vida. Então, a pessoa assertiva diz sim. Quando que ela diz sim? Quando sim for a melhor solução. Quando que ela diz não? Quando não for a melhor solução. Mas ela não diz não para pessoas. Ela diz não para pedidos que pessoas fazem. Se a Salete me liga, eu falo, alô, quase que eu digo, quem me perturba? Eu disse um não para a Salete. Mas eu posso chegar para a Salete e falar, Salete, você tem o meu sim, mas para esse pedido que você fez, a resposta é não. Por quê? Porque é a melhor resposta. É o melhor. E esse não, gente, não precisa ser não, ponto. Não agora, não desse jeito, não comigo, vou indicar uma pessoa, não. Sempre achando soluções. Mas eu não disse não para a Salete, eu disse não para um pedido que a Salete fez. A Salete tem o meu sim, a minha abertura, a minha disponibilidade. Ai, Vivi, mas nem todo mundo vale a pena como a Salete. Sim, de vez em quando você vai encontrar isso, mas vamos combinar que não é a regra, é a exceção. E muito legal, Carol, eu não peço desculpas pelo não, mas eu justifico, tu tem direito de saber. Quer ver uma outra situação que a assertividade nos traz maturidade para lidar, receber, dar feedback, né? A gente entende feedback como crítica, como se fosse uma comunicação não violenta, né? Exatamente, observando a situação, exatamente isso. Então, lidar com feedback. Quer ver uma outra situação? Lidar com pessoas agressivas. Eu falo que o agressivo é aquela pessoa que acha que tem que ganhar. Você nem está competindo, ele te leva para o play, faz você jogar e quer que você perca ainda. Você nem estava competindo. É um padrão de pensamento. Eu costumo dizer, o agressivo não é necessariamente mau caráter. Tem muito agressivo de bom coração, mas dá um trabalho porque causa. E é muito difícil a gente conviver com pessoas agressivas. Sabe o que eu costumo dizer? Vai na técnica nevoeiro. Um agressivo veio, jogou uma agressividade, pensa que é dele. Respira, não pira e joga no nevoeiro. O que quer dizer isso? Não faz DR. Quer ver DR com agressivo? Por que você está falando duro assim comigo? O que que foi? Ou então, calma. Olha, no primeiro, eu entrei na vibe dele. No segundo, eu mostrei medo. Nada a ver. Vamos imaginar, Salete, agora eu vou pegar você para Cristo, que você está agressiva hoje. E daí você chega para mim e fala, pô, Vivi, você não me dá água. Salete, água para beber, para lavar. Olha, eu não falei, Salete, não fala assim comigo. Eu não falei, Salete, Salete. Eu falo, mas você quer água para beber ou para lavar? E depois eu aplico o CNV, Núbia. Salete, ontem, quando você falou daquele jeito comigo na frente de todo mundo, eu me senti muito exposta. Eu valorizo, né, me sentir acolhida pelas pessoas. Salete, eu vou pedir uma coisa para você. A próxima vez que acabar a água, vem falar comigo. Não precisa falar, não é? Com todo mundo junto. Vamos tentar resolver. Isso é a técnica da CNV, você percebeu, Núbia? Eu observo uma situação e não um julgamento. Eu digo o que isso trouxe de sentimento, que necessidade que eu tenho.
e eu faço um pedido. A gente quer que as pessoas descubram, elas não descobrem. Elas não têm obrigação de descobrir. Nem marido, nem mulher, nem filho, ninguém tem descobrir. Não é. O mundo não vê. Se você já viria com a sua bola de cristal, né? Já vinha acoplado, não tem. Né? E eu quero terminar, então, entregando para vocês uma dica de como que a gente faz para fazer essa comunicação mais, né, mais assertiva. E essa explicação, ela tem esse nome. Olha, eu estou colocando no chat, tá, gente? Observação, que é o mesmo do Marshall Rosenberg da CNV. O que é observação? É o famoso respira, não pira, não julga, não interpreta, olha, com distanciamento para ver melhor. Vivi, o que você está dando? Perdi. Técnica de assertividade. Né? Observação. O óbvio precisa ser dito, a situação não precisa de julgamento. Olha, sabe o que é observação? É o que poderia ser filmado. Então é isso, é o fato. Eu chegar para uma pessoa, você é folgada, hein? Não é observação, é julgamento. Só, com todo adjetivo aqui é muito perigoso. Mas eu disse, 2 vezes você parou na minha vaga essa semana. Tem uma vaga, você parou 2 vezes na minha vaga. Não falei que você é folgado, não. Eu disse que você parou 2 vezes e eu posso filmar, fotografei. Não, precisa fotografar, não é, a gente está começando guerra aqui, mas eu poderia ter fotografado. Daí eu venho com a segunda parte da assertividade, muito importante, chamada. Olha, observação, eu gosto do que a minha avó dizia: filha, conte até 10. A neurociência diz que não precisa nem contar até tudo isso, né? Mas é o famoso respira, não pira. Vamos lá. Segundo, análise. O que é análise? É ponderar. O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Consequências, prós, contras. Isso é análise. Técnica de respiração é muito boa na observação, Roberta. Concordo com você. Daí vem a avaliação. O que é avaliação? Avaliação, estou pondo aí no chat, tá, gente? A avaliação é: isso é melhor, tem mais ganhos e às vezes a vida é dura, tem menos perdas. Às vezes você não está falando de ganho, não, você está falando de menos perdas. Tá bom, tá valendo. Nem todo dia é dia de sim, tem dia que é dia de não, né? Ótimo. Daí você termina como? Você vai para a ação. Isso é o caminho da assertividade. O grande problema é que a gente canta, não tenho tempo a perder, só quero saber do que pode dar certo. E a gente age, impulsivo, você é refém das suas emoções, você é refém da sua comunicação, você foi lá e pá, falou. Ah, você foi lá e mandou aquele e-mail, você foi lá e fez aquela cara feia. Você vai para análise, para avaliação, e você não vai mais para ação, porque você já agiu. Você para e vai para o arrependimento. Então, tome cuidado com isso. É observação, análise, avaliação e ação. Não é ação, observação, análise, avaliação e arrependimento. Não é essa técnica, tá? Pelo amor de Deus. Vivi, minha xará, muito obrigada por ter você aqui com a gente, hein? E quando você faz isso, daí você ganha capacidade de trabalhar muito mais a sua comunicação verbal, a não verbal, a escolha de palavras, e eu gosto muito de falar de linguagem empática, né? Então, em vez de falar, você não fez, que tal fazer? Ah, eu acho. Não, eu acredito. Palavras que trabalham com um gatilho positivo. Isso também, isso é o fim. Isso é a história, né? Eu tentei contar uma historinha. O que a sua comunicação diz sobre você? Que caminhos você pode fazer para ser gestora disso? Primeiro, protagonista, com inteligência emocional. E segundo, com assertividade. Esse foi o caminho que eu fiz aqui com vocês. Traga isso para a sua linguagem. Não é assim, nossa, não tem jeito dessa frase ficar boa. Não é assim. Não é assim. Não tem jeito. Essa frase é ruim. Você tá quebrando. Você está impondo. Ah, não tá, Vivi. Você só disse que não é assim. O jeito. Não tem jeito. Essa frase está ruim. Um dia desses, eu vi um gestor falar assim. Eu vou contar o que ele falou. Nossa, você melhorou. Não foi para mim, graças a Deus. Mas eu vi e fiquei assim. Você melhorou muito. Foi muito melhor do que de costume. Era um elogio? Tá louco. Eu que não quero esse tipo de elogio. Era para ser bom, virou uma coisa super ruim. Quer dizer, a pessoa não teve esse cuidado com a fala que a Iana está colocando aqui.
né? Eu também uso mais eu acredito, eu preciso trabalhar a minha fala. Então, vamos abrir para perguntas? Então é o seguinte, o que a sua comunicação diz sobre você? O que você quer que ela Muito diga? bem, muito bem. E temos bastante perguntas aqui. Primeiro eu vou trazer do chat e depois vamos ver se a gente ainda tem espaço de tempo. Daí a gente vai aí procurar ouvir algumas perguntas aqui que levanta a mão, aqui 2 ou 3. Eu Tem já achei, tem várias algumas coisas. amigas aí, viu? A Cris Almeida tá Sim, aí, eu vi, olha, beijão. Tem gente querida do coração aí, que bom estar aqui com vocês. Manda pergunta, Salete. tem perguntas muito interessantes aqui e alguns comentários que também são importantes trazer para você trazer a sua análise. Alguém disse agora recente, eu sempre fui instruída a cuidar do que fala, a falar menos, e às vezes deixo de me posicionar. Então, isso também é algo importante, né? Você se posicionar. Então, o que você diz sobre isso, Vivi? É importante, mas tem que ser feito de uma maneira assertiva. Então, quando eu me posiciono por me posicionar, a intenção é egoísta, egocêntrica? Não. Então, eu vou dar um crivo. Se chama crivo socrático. O que que é isso? São 3 perguntas. Você quer se posicionar? Primeiro, essa sua posição é verdadeira? É verdade? Senão, já para. Segundo, é generosa? Porque tem gente que, em nome da assertividade, fala assim: agora eu vou falar tudo que eu quero, tudo que eu penso. Isso se chama sincericídio. Você lembra de um quadro que tinha no Fantástico, do Super Sincero? Ele entrava num elevador e falava para a mulher: mas tu é feia, hein? A mulher não era linda, mas por que que ele disse isso? Que bobagem. Ou então ele era comissário e dizia: ó, fica com o cinto atado, porque o piloto tudo tá bêbado. E a única coisa que ele queria e conseguia era a causa. Então, posicione-se, mas se posicione assertivamente. Qual é o crivo? Primeiro, é verdade. Segundo, é generoso. Terceiro, é necessário. Você está falando só para lavar sua alma ou você vê a necessidade disso? E você sabe o que eu costumo dizer em cima do crivo? Que se não for verdade, não for necessário, para. Mas se não for generoso, muda o seu jeito de falar, porque às vezes, se é verdade, é necessário, você precisa falar. O que você não pode é descuidar do jeito que você vai falar. Vou repetir o crivo, tá bom? É necessário, é verdade, é generoso, é necessário. Eu acho que responde bastante. É verdade, é generoso, é necessário. Obrigada, Elza Nunes. Muito obrigada por ter colocado aí. É isso mesmo, né? Muito bem. E aqui várias trouxeram o ponto da comunicação não verbal. Eu posso estar concordando, mas eu estou aqui fazendo caras e bocas, aqui, né? Então, como é a comunicação não verbal, Vivi, no nosso processo de comunicação? Eu ouço muita gente falar assim: ai, meu chefe me diz que faço caras e bocas. Então, às vezes é inconsciente. Então, autoscopia para te ajudar a ganhar cada vez mais consciência. Uma pessoa em quem você confia, que não está lá para te detonar, que ela quer o seu bem, peça feedback para ela. Eu faço caras e bocas. Eu sou assim mesmo, né? Ajuda. E terceiro, né? Autoconhecimento para você entender que você precisa usar uma linguagem corporal que seja coerente com o que você fala. O que que precisa ter? Precisa ter a coerência entre o que você fala e o que você quer dizer. Né? Então, vamos falar, vamos mudar essa frase. O que você expressa, porque às vezes você não fala, você só expressa. O que você expressa é o que você quer dizer. Então, você fez caras e bocas, porque você não está concordando, é melhor dizer que você não está concordando. Não deixa só na cara e na boca. Porque só deixar na cara e na boca cria uma incerteza, uma falta de assertividade. Passou pelo crivo, é Uhum. verdade, é generoso, é necessário? Se posicione. Olha, não é a minha visão. Eu entendo a sua visão, mas eu quero mostrar a minha visão. Olha, a minha visão é essa. Quero contribuir com o meu jeito de ver. E não caras e bocas, porque aquela cara e boca só criou uma discordância, só uma dissonância, não é discordância, é uma dissonância. Você não está concordando? Não deixa na cara e boca. Fala, expressa, traz a sua opinião. Não impõe, mas você tem direito. Muito melhor do que ficar essa linguagem dissonante. Você diz uma coisa, o seu corpo diz outra. Na hora que você faz as Uhum. pazes com isso e você assume que você tem o direito de falar ou do que você não concorda, você tirou o medo da história. Ah, mas e se eu falar o que vão pensar? E se eu falar, meu chefe vai dizer o quê? E se eu falar, o que que vão pensar de mim?
assertividade, essa segurança, essa maturidade de você poder conviver mais de uma maneira transparente, genuína, verdadeira e responsável. Você não sai falando tudo para todo mundo, porque você não é dono da verdade, nem eu. Você muda esse jeito de tratar isso, né? Aham. E veja só, né? Tem uma pergunta aqui que eu quero ler ela integral, porque eu acho que ela é muito interessante, tá, Vivi? A Leandra diz assim: como garantir que minha comunicação foi percebida genuinamente? Como lidar com quem me ouve e não entende a mensagem? A responsabilidade é só de quem emite? Não, não é. É pelo contrário. Não no mundo moderno. No mundo moderno, ferindo todas as regras de matemática, todas as lógicas matemáticas, é 100% de quem fala e 100% de quem escuta. Tinha uma frase no Orkut, acho que vocês não são do tempo do Orkut, acho que só eu que sou do tempo do Orkut, que era assim: eu não sou responsável pelo que você entende, só pelo que eu falo. Que boa razão para fazer besteira, hein? Hum. Que boa razão, que justificativa você arrumou para fazer besteira. Claro que você é responsável pelo que você fala, mas o outro também é responsável pela escuta. Então, como fazer o outro escutar? Isso você não tem como, né? Você pode pedir, você sempre vai poder usar CNV. Olha, quando eu sinto que eu falo e você não me escuta, eu me sinto desprestigiada, desconectada com você. Vou pedir, né? Eu estou pedindo a sua atenção plena, e não você aqui vai falando que eu estou digitando. Ah, esse é um exemplo clássico, né? Salete, vai falando que eu estou te ouvindo. Não, eu estou digitando, eu não estou ouvindo. E eu posso pedir. Então, isso é um jeito. Outra questão é que nem sempre eu vou mudar o outro. Então, muitas vezes, eu posso verificar se eu estou usando o canal certo para me comunicar com aquela pessoa. Tem gente que não usa o canal certo porque não entende um pouco dos padrões de comunicação. Então, vamos imaginar uma situação assim, Salete. Eu sou uma pessoa sociável, sou mesmo, né? Eu gosto de gente. Eu estou feliz, eu estou no meio da gente, de Para gente. falar comigo, primeiro me dá um abraço. É isso, Salete! Só que nem sempre eu falo com pessoas assim. E eu não estou certo e eu estou errado, nem o outro está certo e eu estou errado. Eu vou falar com outra pessoa que canta, não tenho tempo a perder, só quero saber do que pode dar certo. Aquela pessoa que é direta, que é objetiva, eu me adapto. Eu canto Ivete Sangalo, não precisa mudar, vou me adaptar. Eu mudo o meu jeito de falar. Agora, se eu sou uma pessoa direto ao ponto, muito decisiva, muito decisória, muito papum, e eu vou falar com você, Salete, que é uma pessoa relacional, eu pergunto como você está, eu pergunto como foi o fim de semana. Não cai a boca, tá, gente? Ai, mas eu vou mudar meu jeito. Ai, um dia desses, uma pessoa, era um rapaz, ele falou assim, ele era francês. Mas isso não é hipocrita? Ai, eu amei, eu nunca vou esquecer esse rapaz. Não é hipocrita, ele não falava português direito. Eu falei assim, não, sabe por quê? Porque a sua intenção é genuína. Você quer que dê certo. Você mudou a chave. Todo artista tem de onde o povo está. Você mudou a chave. Então, eu vou falar com você que é relacional, eu vou perguntar do fim de semana, eu vou notar que você mudou a cor do cabelo, mas se você não é, eu vou engolir, vou tomar água, mas não vou falar disso com você. Não é falsidade, não é forçar a barra, é porque genuinamente eu quero que dê certo. Então, a gente não muda ninguém, mas a gente faz adaptações. E aqui a pessoa trouxe a linguagem empática é um exercício, né? Aqui a nossa querida que trouxe agora. E eu gosto muito dessa questão da comunicação empática, Vivi. Por quê? Quanto mais eu me conheço, mais eu compreendo o outro. Então, quando nós estamos, por exemplo, vou falar com a Leandra, e eu sei que a Leandra é uma pessoa que ela precisa de tempo de processamento. Então, eu vou dizer, a Leandra, como você está? Eu não vou fazer empilhar perguntas para ela, porque ela precisa de tempo para refletir e ela vai me responder. Se eu estou falando com uma pessoa que é muito relacional, como disse Vivi, é alguém que vai querer que eu pergunte do cachorro, do papagaio, que eu pergunte do final de semana, que eu quebre o gelo. É alguém que vem cheio de emojis, de coraçõezinhos, né, na comunicação, né? Mas eu, Salete, sou uma pessoa direta e objetiva. Então, eu odeio podcast no WhatsApp, aqueles áudios enormes. Mas então, o que que eu posso fazer? Eu posso perguntar para a pessoa o que ela prefere, né, Vivi? Quando a gente está com outras pessoas, a gente pergunta. Então, Patrícia, o que que você prefere? Você é minha chefe, você prefere que eu te mande áudios, Patrícia Argueto?
ou que eu escreva uma mensagem curta. O que que você prefere? É muito mais fácil eu perguntar, eu vou adequar, como disse Vivi, a minha mensagem àquela pessoa. Alguém perguntou aqui, Vivi, assim, olha, e como educadamente eu peço para alguém ir direto ao ponto quando está sendo muito prolixo, né? Tá. A pessoa está sendo muito prolixa. Eu faço, eu faço acordo. Se eu já sei que Exato. aquela pessoa é prolixa, já conheço aquela pessoa, eu sei, ela tem dificuldade, e você não muda, né? Você não muda mesmo. Então, não faz caras e bocas, lá vem a pessoa falar tanto, meu Deus, não. Peça, olha, vamos fazer o seguinte, eu estou cheia de coisas, mas eu consigo 5 minutos. Então, nesses 5 minutos, a gente precisa chegar a tal lugar, combinado? E se a pessoa sair assim, ai meu Deus, volta aqui, você pode levar na brincadeira, você pode ser leve. Gente, leveza é tudo na vida. Você não precisa fazer isso, né? Leva. Volta, 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 a gente está saindo do assunto, volta, volta, volta. É como você vai falar. Você pode fazer assim, sem noção, ó, já saiu do assunto. Então, não está resolvendo nada. Mas você vai assim, opa, vamos voltar aqui. Olha o nosso combinado. Ai, pelo amor de Deus, se você for muito longe, eu não consigo. Quero te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Vamos nessa. O jeito que você fala, que você entrega, vai fazer diferença, sim. Vai fazer Isso diferença. é interessante, né, Vivi? Porque às vezes eu tenho algo muito importante para falar para o meu líder, para minha líder, mas eu pego ela no corredor, tem um minutinho. E aí a pessoa não vai ouvir direito, não vai me escutar direito, certo? Então, às vezes, a gente faz um trabalho enorme, mas o meu líder, o meu chefe, ele gosta de que eu traga algo resumido para ele, porque é o perfil dele. Então, por que não eu me comunicar dessa forma e dizer o seguinte: olha, eu tenho a necessidade de contar todos os detalhes do que eu realizei, mas eu sei que você prefere que eu faça um resumo. Então, eu trouxe um resumo e todas as dúvidas que você tiver, eu tenho mais 44 slides aqui para te mostrar. 44 e meio, né? E-mail. Então, aqui, a quem perguntou aqui sobre essa questão do prolixo ou não, é muito do nosso ponto de vista, Uhum, porque é o meu perfil. O meu é perfil isso. prefere ser objetivo, mas muitas de vocês aqui dizem o seguinte: mas eu preciso te contar, eu preciso te trazer o contexto para que você entenda. Quem está pedindo para ser objetivo não precisa do contexto, mas às vezes a gente precisa de atender uma necessidade da gente, né, para a gente ficar feliz. Uhum, E a gente uhum. precisa contar para o E outro, né, claro Vivi? que às vezes você vai poder conceder também. Eu preciso te contar, eu posso te ouvir hoje, mas eu preciso Sim, ter uma relação saudável, madura com você, que no dia que eu não puder, eu posso naturalmente, sem, vou falar uma palavra feia, tá? Eu não gosto muito dessa palavra, mas vou usar. Sem mimimi, falar, hoje eu não consigo. Hoje eu não consigo te dar esse tempo a mais. Pode ser amanhã? Pode ser depois? Pode ser desse jeito? Posso indicar uma pessoa que vai poder te ajudar melhor aqui? Ou seja, você não está fechando porta, mas você, às vezes, tem dia que você vai poder, tem dia que você não vai poder. Quanto mais você for verdadeiro, seguro, maduro nessas questões, mais você vai poder dizer o dia que você não pode dar aqueles 5 minutos a mais. Porque naquele dia que você pôde, você deu de coração. Que saco, vou ter que ouvir agora esse detalhe, eu nem queria. Vai de coração aberto, reveja a sua mentalidade também. Né? Hoje eu estava com um grupo lá de Campo Grande, e a pessoa dizia, nós somos muito objetivos, era um grupo de líderes. E às vezes a gente é tão objetivo que a gente não vê o básico. Eu falei, pois é, excesso de foco pode fazer isso muitas vezes. Né? Só é, aí. Ah, e olha, tem uma aqui, coisa assim, né? Quando o outro não para de falar, né? É uhum, difícil. Então, muitas vezes a questão é respirou, você fala, opa, seguinte, vamos combinar aqui e faz acordo, faz acordo, faz acordo. Olha, eu consigo te ouvir mais 2 minutos, porque, olha, eu não estou conseguindo, senão eu não vou conseguir dar a atenção que você merece. É o jeito que você fala, é o jeito que você fala. Desculpa, Salete. a Yaskla diz assim: olha, a comunicação está clara, e o outro não quer entender e você não consegue passar o que precisa. O que que eu faço? Como eu procedo? Certeza que está claro? Com Ah, para certeza. quem está claro? Exatamente. Certeza que está claro? E Né? aqui eu tenho até uma dica, tá, Vivi, que eu uso muito até, que é assim: quando a gente quer saber, eu vou perguntar para alguém aqui, ó, a Rebeca, Rebeca Santana. Abre o áudio aí, Rebeca. Oi. Como você pergunta, Rebeca, para uma pessoa se ela entendeu a tua mensagem?
Imagine que você quer saber se o teu filho entendeu que está aí contigo, Uhum. se ele entendeu o que você quer que ele faça. Como você pergunta? Eu pergunto se ele compreendeu, né? Ah, vai perguntar se ele compreendeu, e daí ele vai dizer sim ou não, certo? Isso. E Agora provavelmente diga imagine, sim. E talvez provavelmente diga sim. Uhum. provavelmente ele vai dizer sim, porque ele quer ser amado por você. E Então ele Uhum. alguma coisa ele prefere. compreendeu. Ele compreendeu É, alguma coisa, eu só não alguma sei se era o que coisa. eu ia dizer. Ahá! Eu só não sei se ele compreendeu o que efetivamente eu queria. Então, aqui tem uma técnica bem simples, Rebeca, que é dizer o seguinte: me conta o que você vai fazer. Hum, Quando alguém, por exemplo, você aqui que é líder, aqui que tem uma equipe, passou uma mensagem, assim, ó, você entendeu? Sim. Me conta como você vai fazer, me conta o passo a passo. Gente, uhum, isso evita tanto é, retrabalho, porque daí a pessoa conta e daí vai dizer assim, mas falta mais aquilo. Mas uhum, tem o inverso também. Então, vamos imaginar que a Rebeca trabalha e o líder dela pediu uma atividade. Desculpe, a Rebeca vai contar para o líder o que ela fez. Eu, como líder, preciso entender falar se eu realmente entendi o que a Rebeca está dizendo, porque muitas vezes nós interrompemos as pessoas, né, Vivi? Nós interrompemos a pessoa e achamos que ela entendeu. Ela começou a falar, eu já termino. Ainda mais eu como dominante. E aí o líder pode dizer o seguinte, Rebeca, deixa eu ver se eu entendi o que você está me dizendo. E aí eu vou dizer, então, com as minhas palavras, o que eu entendi. E dá a oportunidade da Rebeca dizer, tem mais isso, tem mais aquilo, não é bem isso. Veja, são duas técnicas bem simples, deixa eu ver se eu entendi, e me conta como você vai fazer, me ajuda a evitar tanto retrabalho, gente, tanta perda de energia, né, Vivi? Não sei se você faz Sim, isso também, Vivi. é isso aí. E olha o que a Marina escreveu aqui. Gente, consegui me fazer claro que às vezes é isso, né? Porque o É, outro entendeu. Mas, você disse assim, então, vamos ver como que vai ser o seu passo a passo. E tomar muito, e ao falar isso, falar com generosidade, né? Que senão parece já, exato. lembra aquele, como que era que chamava? Chamado oral. Agora me conte Chamada tudo que oral. você entendeu, né? Não é isso, é alinhamento. A minha Alinhamento. intenção é genuína de que a gente se entenda. Então, eu não faço chamado oral, né? É isso aí. Até porque Olha, eu posso ter pessoas seniors na equipe, né, Vivi? Né? hum, A pessoa é, poxa, eu sei fazer a minha atividade, eu só quero confirmar, né? sim, Alguém também exatamente. diz assim, existe uma melhor maneira de dizer não? Sim. Não para, você não diz não para pessoas, você diz não para pedidos que pessoas fazem. Então, se você não diga o não besta. Aí eu tenho problema com não besta. Conhece o não besta? O não besta é assim, não chega atrasado. Diga a hora que você quer que eu chegue. Não desgasta as relações com gatilhos ruins. Não passe por lá, diga por onde você quer que eu passe. Então, jogar fora é o não besta. O não besta é aquele desnecessário, em que você não diz o que você quer e fica se pegando naquilo que você não quer. Que bobagem. Então, joga fora o não besta. Segundo, você diz não para pedidos e declara isso, que você diz não para pedidos. Você diz por que não, não é porque você não está com vontade, tem alguma razão, e procura alternativas. Não posso hoje, Uhum. mas posso amanhã. Não posso assim, mas posso assado. Eu não posso, mas vamos ver se a gente acha alguém que possa. Eu posso se a gente fizer tal coisa. Né? Então, é tudo maneira de falar mesmo, é maneira de falar. Agora, joga fora o não besta. Olha, gente, eu fiz um estudo sobre não besta. O que que é o não besta? Esse não que não acrescenta nada, mas vai tensionando as relações. E a gente não percebe muitas vezes, tá? Ninguém acorda de manhã, hoje eu vou atazanar a Alessandra com um monte de não desnecessário. Não, não é isso. Não é isso. Né? Muito bem, aqui uma última pergunta. Alguém Deixa eu perguntou falar uma assim, coisa, sabe, posso falar uma coisa? Tá me deixando pode, assim, com o coração na mão, a Adélia e a Roberta, Roberta. Ah, então tá bom. A é, Adélia estava com a mão levantada até agora há pouco. Depois, mas a gente vai pedir para ela falar sim. É a tá última bom, pergunta aqui. tá. Assim, eu estou em uma reunião e de repente levo uma invertida do meu chefe e começo a chorar. O que eu estou comunicando para ele? Bom, primeiro que você tem todo o direito de chorar a hora que você tiver vontade. O choro é seu. Mas não, às vezes comunica alguma coisa, não porque você chorou, mas porque ele não sabe ler choro. E um dia desses eu vi isso. Olha, parece que um dia desses um líder falou assim para mim, ou um chefe falou assim: fui dar um feedback e a pessoa começou a chorar, uma mulher começou a chorar.
Falei assim, ah, é? É? O que que você fez? Nada. O que que você faz com uma pessoa chorando? Eu parei. Falei, não, dá lenço de papel e água. Uhum. Né? A primeira coisa, dá lenço de papel e água. Então, tem direito de chorar. Mas nem sempre, né, a gente está no controle de todas as nossas emoções. O choro tende a passar essa mensagem. Então, chorou, primeiro, se perdoa. E segundo, se você tiver condições, é muito melhor você transformar esse choro em revolução. Então, talvez não seja nem na hora, né? Mas em algum momento você poder conversar e pedir para ele não falar mais com você daquele jeito na frente das pessoas. É CNV. O choro se perdoa. Você não tem, às vezes a gente não consegue controlar as emoções. Eu falei exatamente isso. Você consegue controlar quando você fala em público aquelas placas vermelhas? Tem gente que fica e fica, tá ficado, né? Mas depois isso tem que transformar numa conversa. Você tem que pedir que ele não pode, né? Não é o choro o problema, é o tom abusivo dele na frente de todo mundo. O choro foi sua reação. Se puder não ter essa reação, talvez, né, não leva tanto na ferro e fogo. Problema é dele, né, você. Né? Fala Mas se sobre tiver que ele. chorar, chora e depois vem conversar com ele. E não é pedir desculpa porque chorou, não, tá? É pedir para ele não gritar mais com você na frente dos outros. É uma conversa bem mais difícil. Eu acho que a vulnerabilidade está em você pedir que ele não fale mais assim com você. Ao invés de ser, vulnerável é aquele que vai pedir, vai voltar atrás. Então, você não precisa fazer isso. Você tem direito. O choro é seu. Né? Essa é a minha Muito visão. bem. Roberta, chegou sua vez, e a outra pessoa aqui É a levanta a Adélia. É a mãozinha. Adélia. É a Adélia. Roberta, conta pra gente aí, Roberta, sua pergunta. Boa noite. Primeiramente, um prazer. Excelente, muito bom, sabe? Agregou muito, né, o meu aprendizado. Eu anotei 3 pontinhos, né? Falar sobre o entendeu. Isso faz muito parte, na minha visão, do universo masculino. O entendeu parte em umas reuniões, às vezes a gente participa, geralmente o homem pergunta para a mulher, você entendeu? Quando não Isso, explica, o óbvio. isso. E às vezes a gente responde com aquilo que ele falou, entendeu? Assim, eu estou falando, entendeu de novo. Mas, assim, tem que tomar muito cuidado, sabe? Porque na maioria das vezes soa como agressivo. Na maioria das vezes, dependendo do momento, da reunião, do evento em que estamos tendo, o entendeu é você subestimar aquela pessoa. Você traz a explicação muito clara e às vezes a pessoa até fala assim, ela não está entendendo o que eu estou falando. E você está repetindo as mesmas palavras dele. Então, assim, hoje em dia eu procuro agir de uma forma bem diferente, como entendeu. Eu pratico a empatia, sabe? Pergunto para a pessoa se eu posso contribuir mais com o entendimento dela, numa conversa paralela, se caso ela não tenha entendido. Eu sempre falo assim, ó, se teve alguma dúvida, pode me chamar, a gente pode conversar e eu trago mais clareza na informação. É isso Porque aí. nem sempre o seu nível de entendimento pode ser o meu, E você entendeu? sabe, Roberta, eu acredito que o diálogo, o falar e o escutar, cada vez vão abrir mais portas para a gente ver se a gente está em sintonia e alinhamento. E uma coisa que Exatamente. eu gosto muito de fazer, quando uma pergunta vem e fala, essa pessoa entendeu, porque essa pergunta é só de quem entendeu, eu falo, nossa, essa sua pergunta é muito boa, mostra que a gente está alinhado. Eu não falo, você entendeu, seu burro, não é isso, mas a gente está alinhado, porque uma pergunta dessa que você está fazendo está mostrando que a gente está super alinhado. E valoriza a pergunta. Né? E é importante a gente sair dos lugares sem dúvidas, né? O Isso. entendeu ele tem que ser É muito, muito bem claro. expressado. É isso aí. É claro que nem sempre vai ser linda. A Ângela Figueiredo aqui contou uma história horrível, né, de um feedback que ela recebeu justamente porque ela foi extremamente correta. E daí ainda recebeu um feedback que ela foi desrespeitosa. Sim, o machismo, ainda relações abusivas, que às vezes nem é de homem para mulher, às vezes é de mulher para mulher mesmo, Tem tá? também, Vamos falar. exatamente, é verdade. Então, Ângela, eu sinto muito essa situação, mas não leva, não. Não põe aí na sua história isso. Isso daqui foi um engano e não foi seu. O engano não foi seu. Né? E sobre o chorar, né? Aconteceu também um episódio comigo muito ruim, ruim mesmo, um feedback, em que a pessoa me viu chorando e falou assim: você precisa fazer um tratamento, você se demonstra muito fraca, sabe? Diante do meu choro. E o meu choro naquele dia foi exatamente porque eu quis me expressar por diversas vezes, né? Antes do feedback, ele não me ouviu, né? Busquei, tentei de toda forma, não teve uma escuta. E no final, quando ele foi dar o feedback, claro, obviamente, nós somos seres humanos, eu chorei.
E, na sequência, eu ainda pensei, sendo sincera, por ele ser um gestor e o meu gestor, eu pensei em pedir desculpas, mas eu falei assim, não, eu não posso fazer isso comigo. Pela minha saúde mental, pelo meu eu não posso. Só um minutinho. E, assim, pela minha saúde mental, eu não posso fazer isso, né? E eu me senti muito melhor em não ter pedido desculpa do que ter chorado, entendeu? O chorar, assim, na verdade, ficou equilibrado, sabe? Eu chorei, foi uma forma de eu me expressar de que eu não estava bem, e eu, inclusive, falei para ele, eu falei assim, olha, eu lhe procurei durante o dia, você não me deu ouvido, e agora você me fez chorar. Mas tudo bem, tá tudo bem. Ainda falei assim, está tudo bem, né? E eu mudei o meu perfil em relação a ele e tomei, assim, algumas medidas que eu creio que naquele momento tinham que ser tomadas. E outro ponto é sobre a respiração. Eu coloquei até um vídeo bem curtinho aí no Teams, ou no nosso chat. Ele é bem simples, né? Eu recebi de uma psicóloga, eu pratico isso na minha rotina quando eu quero responder. Eu pratico a respiração. Esse vídeo ele não sai do meu celular. Ah, Roberta, manda Ele de tá novo, eu me aqui, porque não dá perdi. de... Eu quero ver depois. Manda novamente aqui para gente. Eu paro, porque a nossa respiração nesse momento ela tem que estar sincronizada com aquilo que o nosso organismo pede, para que o nosso cérebro ele processe e a nossa fala seja melhor. Mesmo. Então, eu recebi isso e pratico, e super recomendo. Tá. Respire. Põe a mãozinha assim, independente de religião, pôr a mão e colocar no peito, nos mostra como somos fortes, né? Como a gente atrai coisa boa para a gente. Quando a gente sabe responder na hora certa e no momento certo. Põe Obrigada. novamente no chat que eu quero ver, tá bom? Vou colocar. Olá, Roberta. Muito obrigada. Valeu. Délia, a sua vez, Délia. Oi, boa noite. Primeiramente, muito obrigada, Vivi. Eu amei a live. Inclusive, eu estava falando sobre isso hoje. Aqui, eu tenho uma loja, sou empresária de moda, eu tenho uma loja de roupas. E aí, eu gostei muito dessa fala que você falou, não seja refém de sua comunicação, seja a gestora. E foi o que aconteceu comigo, porque, assim, quanto que foi importante até para o crescimento, para o meu financeiro. Gente, não, sério, depois que eu comecei a falar, a aparecer na rede social, a minha loja dobrou o faturamento, graças a Deus, né? Que eu comecei na pandemia. Então, se eu ficasse me lamentando, o que aconteceu comigo também, separei, mãe solteira, tudinho, fiquei sem nada. Então, se eu ficasse me lamentando, passando esse sofrimento para as pessoas não queriam acreditar em mim e comprar o meu produto. Resolvi mudar minha comunicação, não. Eu vou usar o que eu passei para me levantar. Então, foi muito isso que você falou, de não se fazer refém, mas de ser gestora. E aí, todo dia, eu tenho uma frase que é meu slogan, é o bom dia, bom dia. Quando eu apareço nos stories da loja, é o bom dia, porque a pessoa vai comprar a minha história. Ela nem compra a minha história, né? Então, a partir do momento que eu mostro, eu sei daquilo que eu estou falando, eu sei, por exemplo, vou apresentar um look, né? Então eu conheço esse produto. Então a pessoa não vai duvidar. Então ela vai acreditar em mim. Então é isso, é comunicar, é passar credibilidade. Então eu amei, muito obrigada. Era mais esse depoimento assim que eu queria compartilhar com vocês. E olha, eu quero dizer uma coisa muito forte. Muito obrigada, Délia, Roberta, e todas as perguntas. Nossa, muito bom. Mas eu quero dizer, eu vi muita história brava aqui também no chat, né, de abuso. Eu sei que a gente não chegou ainda lá, a gente está no caminho, mas eu não paro de acreditar que a comunicação pode ser um diferencial e que a comunicação vai nos fortalecer. Eu vou me fortalecer eu vou me fortalecer, e por isso eu vou fortalecer minha comunicação, e com isso eu me fortaleço mais. É um círculo vicioso, né? Eu acredito nisso, que essa maturidade vem desse crescimento que a gente deve ter. Eu acredito nisso. Então, li algumas histórias aqui, falei, ai, meu Deus, o que eu posso falar? É sem noção, né? Casos de assédio moral, casos de líderes sem liderança. O que eu posso falar? Eu só lamento, essa pessoa ainda não entendeu. Ainda não entendeu, ainda está no Taylorismo. O Taylorismo é 1940 estourando, gente. Essa pessoa está fora do seu tempo, né? Aquela pessoa que
que assedia moralmente, que invade, que impõe, ela está no taylorismo, não precisa de muito, acabou lá em 1940, não é um líder do amanhã, é um líder do ontem. Que triste. Não está se preparando para ser um líder do amanhã. Então, todo mundo que me contou história aqui, que contou história que eu vi, né, não é um líder do hoje, é um líder do ontem, está fora do seu tempo, e não de um jeito positivo. Sorry, como dizem por aí. Né? Há que se atualizar, né? Exatamente. Há que se atualizar. Olha, Vivi, aqui, ó, você é um espetáculo, você é maravilhosa, incrível. Então, aqui, meninas, o que foi essa live aqui com Vivi, hein? Vou deixar de novo, se alguém quiser falar comigo, se alguém tiver, né, se eu puder ajudar, eu não acredito que os encontros sejam assim, né? Se alguém precisar de algum... Vivi, você falou de um livro, eu não gravei. Tô aí, gente, me acha que a gente conversa, tá? Continua essa conversa a hora que você quiser, se eu puder continuar essa jornada aí de aprender com você e você aprender comigo, vai ser ótimo. Tá aí, tá bom? Aqui tem Vivi, veio do céu, maravilhosa, uma simpatia maravilhosa. O que mais aí a Vivi, hein, gente? Gratidão. Já vou desligar eliminando todos os meus nãos bestas. Mais uma live maravilhosa, muito bom, presente. Só coisas maravilhosas aí, Vivi. É de encher o coração aqui, Vivi. Que bom. Gratidão, viu, Vivi? Foi demais. Sim. Mais uma vez. Você é de uma generosidade, assim, ímpar. Quanto eu puder, enquanto der, se vocês quiserem, estaremos juntos sempre. É um prazer estar com vocês. Eu falo a semana toda que eu vou vir aqui. Eu falo a semana toda, para todo mundo que eu vou vir aqui. Porque é bom, eu que preciso agradecer, gente. Vocês não estão entendendo. Eu vi um monte de gente agradecendo, eu que agradeço de coração. Não é que ela fala, eu que agradeço. Não é frase feita, não. Eu que agradeço mesmo. É um prazer, tá? Muito obrigada! Obrigada, Foi gente. muito bom estar com vocês. Valeu, Vivi, muito obrigada. Obrigada a todas vocês. Alguma outra mensagem de hoje, Luciana? Não, gente, semana que vem, gás total, porque semana que vem é semana decisiva, né, Sassá? Sim, transformatura, gente. Passou muito rápido. Tem a Lê Mesmo Prates. no carnaval, gente, isso voou, né, Cris? Voou completamente, gente. E semana de transformatura, amanhã a gente tem uma reunião, né, Cris, com a comissão. Sim. E vai ser mais uma transformatura maravilhosa. Então, gratidão, Vivi, Sassá, acho que foi mais uma noite sensacional. Meninas, um grande beijo, mentoras, gratidão por vocês terem ficado até agora, mentores. Um grande beijo, até a próxima terça, hein? Até a próxima, foi uma alegria estar com vocês aí. Vamos nos conectar pelo LinkedIn aí com o Vivi, se conectar aí com a gente, se conectar com o Instituto. Bora lá. Isso aí. Bora lá. Um beijo, gente. Parabéns, gente. Linda live. Parabéns, Vivi. Valeu. Nós fizemos juntas. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Oi. Noite. Obrigada, Salete. Foi um prazer. Obrigada, Vivi. Grande beijo. Beijo. Lu, a gente se encontra por aí, sempre. Tchau, gente. Gente, eu vi o vídeo da Olga. Olga falando espanhol está bueníssimo. Hay que mirar allá en YouTube el vídeo de